Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: aonde existe medo, o amor não cresce direito. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas faltas e tudo aquilo que nós fizemos que te desagrada. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, coisas que faz sem ao menos que nós merecemos. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Envia, Senhor, seu Espírito Santo nesse instante para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado, tudo possa ser curado. Você já sentiu medo na sua vida? Eu acredito que a maior fase de medo da nossa vida é enquanto nós éramos crianças, porque o mundo era uma eterna ato de descobrir as coisas. Então, se já não tivesse mais simplesmente a luz, começavam a nascer monstros embaixo da cama, dentro do guarda-roupa. E quantos medos desse nós não carregamos até hoje? Quantas situações nós simplesmente não paramos para reanalisar e ver se aquele medo realmente tem sentido? O medo muitas vezes ele nos aprisiona. O medo muitas vezes ele nos desanima. A gente tem medo de tudo aquilo que aconteceu e já nos machucou. Ou a gente tem medo daquilo que a gente acha que vai acontecer e pode nos machucar. Muitas vezes o medo ele está mais relacionado à falta de coragem, à falta de acreditar. Toda vez que eu deixo de acreditar que algo maior pode me defender, ou que algo maior gosta de mim, que me quer bem, que me quer feliz. Lá em Isaías 41, no versículo 10, a palavra diz assim: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A primeira pessoa que diz pra gente, olha, não temas, é Deus. Porque enquanto o Espírito Santo estiver próximo de nós, nenhum mal vai poder nos atingir. Nenhum mal vai ousar tocar na nossa vida. Só que é necessário que Deus esteja conosco. E para que Deus esteja conosco, é preciso primeiro que a gente acredite. Segundo, que a gente ore, chame a Deus para perto de nós, que nós refletimos sobre a nossa própria vida, sobre os nossos próprios atos, e deixarmos um pouco aquele ato de orar sempre pedindo algo, para orar pedindo a misericórdia de Deus e o perdão de Deus. Orar mais para agradecer e menos para reclamar, para que Deus possa nos fazer suportar. E quando a gente descobre que Deus ele quer nos ajudar, que a sua mão que nos sustenta é vitoriosa, a gente percebe que o medo ele passa a não ter mais razão. Porque não tem como eu ter medo e amar, porque o próprio medo diz que Deus não está comigo, porque Deus é amor. Tem uma palavra que ela fala muito bem sobre isso. Lá em 1 João 4, versículo 18, a palavra diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Percebe que os nossos sentimentos eles conseguem indicar plenamente como está a nossa fé, como está a saúde da nossa alma, como está a nossa esperança. No amor não há medo. Se eu tenho medo de perder, é porque não tenho amor. Porque no amor não há medo. A gente está tão acostumado a sentir medo que às vezes a gente esquece do poder de Deus. A gente rebaixa tanto Deus ao nosso
a nossa capacidade que a gente esquece que Deus criou o universo e tudo que nele existe. Nós esquecemos que se hoje nós existimos, é porque assim Deus o quis, porque assim Deus o fez. Medo envolve castigo. Por que você acha que você merece algum tipo de punição? O que você tem feito? Porque a partir do momento que você faz algo e sabe que aquilo não é bom para sua vida, deixa de fazer. Porque tem muitas coisas que a gente tem medo de fazer, mas não está fazendo mal para ninguém. É simplesmente preconceito, é simplesmente crendice, é simplesmente coisa que a gente não parou para avaliar. Se a gente olha na Bíblia, diversos são os erros, diversos são as coisas que já aconteceram, diversas foram as batalhas, e nada disso pôde impedir que Deus vencesse no final. O medo, ele paralisa. O medo, ele te prende. O medo, ele aprisiona. Às vezes é melhor você viver numa prisão do que o medo do desconhecido. Mas se você confiasse em Deus realmente, você teria medo? Ou vou mudar um pouco a pergunta: do que você tem medo hoje? Normalmente, os nossos medos estão ligados à nossa dependência. Tudo aquilo que eu dependo demais, eu tenho medo de perder. E tudo aquilo que eu tenho medo de perder, eu não amo. Eu idolatro. E Deus condena todo tipo de idolatria. Você não pode ter medo de perder a sua vida, porque nós não perdemos a nossa vida. Nós temos uma nova oportunidade de viver ao lado de Deus. Eu tenho medo de perder o meu emprego. Talvez se você valorizar o seu emprego, você não precisa ter medo de perdê-lo. Eu tenho medo de perder o meu amigo, o meu relacionamento, o meu filho. Agora, olha a vida dessas pessoas quando o acaso cria de repente um acidente ou uma fatalidade e aquela vida acaba sendo interrompida. E o teu medo? Ele adiantou alguma coisa? O medo, ele não evita que nada aconteça. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Só que uma coisa é eu enfrentar algo ao lado de Deus, com Ele me ajudando, com Ele colocando pessoas à minha volta para me auxiliar, para me ajudar, para mim poder chegar no meu caminho. A outra é eu enfrentar tudo isso sozinho, achando que de repente a justiça ela vai poder tirar esse vazio e esse buraco no meu peito que o medo deixou. Feridas se curam com amor. Para se amar é preciso perdoar. Deus ele deixou uma cartilha para que nós devamos seguir. Se a gente quer realmente ser curado, no fim, não vai voltar ao que já aconteceu. No fim, o que era medo simplesmente continuou sendo e as coisas continuaram acontecendo. Não existe um lugar que existe uma consulta para ver se você quer ou não que algo aconteça. Não existe uma pergunta: você está preparado para que isso aconteça? Não. Só que existe uma diferença muito grande, que quando a gente enfrenta os problemas com Deus, o nosso sentimento ele é muito maior. Na onde existia medo, começa a brotar coragem. Na onde existia algo que você achava que simplesmente você não seria capaz de suportar, começa a existir uma esperança, começa a existir atitude, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Aquilo que a gente tem mais medo de abrir mão é aquilo que mais nos escraviza. Nessa vida, nós não devemos ter medo de nada. Nessa vida, se Deus está conosco, é o suficiente para que o amor possa crescer. Porque não faz sentido a gente pegar algo tão poderoso quanto a fé e simplesmente apagar ele por medo. Eu não posso te ensinar e nem te garantir como as coisas vão acontecer.
Eu sei que simplesmente que ao lado de Deus as coisas acontecem. Ao lado de Deus eu suporto tudo aquilo que acontece. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois o Senhor está comigo. Lá em Êxodo, é curioso quando Deus está conversando com Moisés e ele diz: olha, chegou a hora de vocês irem buscar essa terra prometida. É curioso quando a gente fala de Abrão, Isaac e Jacó, porque Abrão era pai, depois foi prometido para o filho e prometido para o filho. Era de família essa promessa. Aí Moisés simplesmente fez uma única pergunta: você vai comigo? Porque se for para mim ir para essa terra prometida e o Senhor não estiver comigo, eu não vou, eu não quero ir. Eu não quero chegar lá e não ter a companhia de Deus. Eu não quero ir enfrentar essa batalha sem Deus estar do nosso lado. E Deus olha para Moisés e diz: olha, eu conheço o teu coração e eu vou com você sim. Percebe que Moisés não ousou tentar fazer sem Deus, ainda que fosse uma promessa. E quantas vezes, por medo de perder a oportunidade, ou por medo que não dê certo se não for agora, com pressa, a gente simplesmente larga Deus no meio do caminho e sai correndo. E o resultado a gente conhece muito bem. Porque toda vez que a gente sente medo, a gente já começou fracassando. Toda vez que eu sinto medo de perder, eu já perdi. Deus, ele não trabalha num coração medroso. O próprio medo indica que Deus não é e não está. Nem nos pensamentos, nem na confiança e nem em espírito. O medo só é interessante para o mal, porque se eu posso te aprisionar pelo medo, tá ótimo. E quantos dias nós não ficamos trancados com medo? Evitou que alguém morresse? Quem tivesse que morrer, morreu. Essa ideia falsa de que você fez algo por alguém, você não faz nem por você. Quando você quer fazer algo que você tem medo que os outros saibam, você faz escondido. Não existe. Não existe nada errado na privacidade. Não existe nada errado em nada. O que a gente tem que entender é que se você vive com medo de viver, você já está morto. Agora, quando nós descobrimos a vida aos olhos de Deus, com a presença de Deus, com os ensinamentos de Deus, a nossa vida começa a partir desse instante. Você vai perceber que dentro daquela pessoa que parecia tão dependente de todas as outras, existe um homem e uma mulher muito virtuoso. Um homem que foi feito pelas próprias mãos do Criador. Uma pessoa que tem um propósito nessa vida, que não é ser dependente, nem ser escravo, nem viver aprisionado. Só que para isso é preciso que a gente lance fora o medo e que a gente permita que o amor de Deus se aperfeiçoe em nosso coração, através das nossas atitudes, através da busca de Deus, da busca da palavra, do louvor, da oração, da obediência. Quando você parar de simplesmente de olhar para essa vida e olhar para a eternidade, você vai ver o quão maior é aquilo que você pode acreditar. Não vale a pena viver aprisionado, não. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa tocar o nosso coração com essa palavra, que Deus nos dê coragem, força, esperança, e que Deus tenha misericórdia de nós. E que Jesus possa realmente nos ajudar, porque Ele vê que a gente está tentando. Amém? Bom dia.